Amém, graças a Deus, aleluia. Vamos, com esta mesma alegria, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5. Está na página 34 da Bíblia, que se encontra aí ao alcance de vocês, nos bancos. Marcos capítulo 5, nós vamos ler o verso 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: ao entrar no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Vamos de pé ainda cantar mais um louvor, nos preparando para a mensagem. Podem sentar, queridos. Estamos nos aproximando do Natal. Talvez muitos de vocês que estão aqui nesta manhã, no próximo sábado, dia 24, talvez estejam com seus familiares, não é verdade? Muitos de vocês talvez recebam pessoas da sua família nas suas casas. Outros vão viajar para as cidades do interior. Alguns vão programar neste Natal uma ceia, uma festa, uma confraternização. Vão estar com os seus parentes, os seus mais amados, os seus mais próximos. Alguns estarão pensando no que escrever, no que dizer naquela próxima noite de Natal. Alguns vão estar falando de presentes, de trocas, de harmonia, de alegria. Outros vão estar falando de Jesus. Outros vão estar falando das contas que têm para pagar. É bem provável que alguns estejam falando também sobre isso. Eu quero motivá-los esta manhã a um desafio. Vai para a tua casa e diz aos teus. Diga isso comigo. Vai para a tua casa
e diz aos teus. Outra vez. O que isso tem a ver com esta palavra, com este texto lido? Sabe, querido, Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele te ama. Apesar de muitos de nós estarmos aqui sofrendo a distância dos nossos mais amados, quem era este homem que foi registrada a sua história aqui em Marcos capítulo 5? Quem era este homem que, ao entrar Jesus do barco, ele estava juntinho a Jesus em completa consciência e disse: Senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu te seguir. É interessante um homem pedir para seguir a Jesus e ele dizer não. Você nunca parou para pensar? Jesus sempre disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Vinde a mim, mas este homem quis seguir a Jesus e ele disse não. Senhor, deixa eu te servir? Não. Deixa eu ir contigo? Não. Deixa eu aprender de ti? Não. Deixa eu ouvir mais algumas palavras do Senhor? Não. E Jesus disse: não, você não vai comigo. Você não vai estar pertinho de mim. Eu não quero que você ande agora perto de mim. Eu quero que você vá para a sua casa e diga aos seus. Vai para a tua casa e diz aos teus. Diga isso comigo. Vai para a tua casa e diz aos teus. Sim, vai para a tua casa e diz aos teus. Porque este homem não podia ir para casa. Este homem não tinha o direito de entrar na casa dos seus pais. Este homem não tinha o direito de entrar na casa dos seus parentes, porque ele era um homem tão atormentado. Este homem era tão acorrentado por milhares e milhares de psiquismos, de angústias e conflitos na sua mente, no seu coração, porque era possuído por uma legião de demônios. Este homem era tão possesso por demônios que a sua habitação eram os sepulcros. Este homem vivia nos sepulcros da cidade, causava medo a todo mundo. Os homens da cidade algumas vezes o acorrentaram e ele rebentou as correntes. Este homem andava pelos campos, pelas vilas, se cortando, se ralhando todo. Era um homem tão prisioneiro das suas dores, da sua mente, dos conflitos da sua alma, que ninguém conseguia compartilhar com ele e suportá-lo por nenhum momento. Este homem não tinha casa para ir porque foi expulso de casa. Foi expulso de casa porque não conseguia ser acolhido na sua casa, por causa da sua enfermidade. Mas uma enfermidade tão grave que era pior do que a loucura. Porque a loucura alguns ainda têm em casa. A loucura alguns ainda conseguem administrar em casa. Mas esse homem era possuído por tantos conflitos na sua mente, por tantas ações demoníacas, que não conseguia ficar em casa. Tinha a sua morada nos sepulcros, onde permanecia de dia e de noite, onde permanecia gritando, com horror. Todos os que ali passavam se assustavam com ele. E o pior é que este homem era pior do que as bestas, porque as bestas ainda se pode domesticar, e esse homem ninguém podia contê-lo, ninguém podia detê-lo, ninguém podia prendê-lo, porque era possuído por demônios. Era uma calamidade ambulante. Era não somente uma calamidade para os outros, mas pior ainda para si mesmo, porque não conseguia se livrar das agruras, das angústias. Quem era este homem? Era um homem assim, aprisionado por causa da enfermidade, como muitos se sentem ainda hoje, aprisionados não por causa de uma enfermidade psíquica ou emocional, mas aprisionados pela culpa, aprisionados pelas escravidões dos vícios, aprisionados pelas angústias da alma. Muitos hoje em dia vivem as suas prisões fora de casa, não podem voltar para casa. Muitos estão vivendo aqui nesta cidade, isolados da família, porque não conseguem conviver com a família, por terem pais difíceis, pais complicados, irmãos complicados, vivem como que isolados. O que aconteceu com este homem? Ele estava numa região de Gadara, fora dos termos de Israel. Jesus havia pregado o sermão da montanha, havia ensinado aos discípulos, e de repente ele resolveu dizer aos discípulos: vamos para outra margem, vamos atravessar o mar da Galileia. E aí, eles foram. E Jesus, quando chega no outro lado, na região de Gadara, se depara com um homem que salta dos sepulcros de onde estava, porque este homem viu Jesus se aproximando de longe.
E é a primeira vez no ministério de Jesus que alguém se aproxima dele e diz quem ele é. Senhor, que tenho eu contigo? Vieste para nos atormentar. Ele corre ao encontro de Jesus e Jesus simplesmente se volta para ele e diz: sai dele, sai deste homem todo esse conjunto de dores e sofrimentos. E aquela legião de demônios pediu a Jesus uma coisa: não, deixa a gente tomar posse daqueles porcos que estão ali adiante. E os porcos foram possuídos pelos demônios, e 2.000 porcos se precipitaram no mar e morreram. Só que depois disto, aquele homem estava sentado com Jesus. Em Marcos 5,15, diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Diga isso comigo: assentado, vestido e em perfeito juízo. Outra vez: assentado, vestido e em perfeito juízo. Que discrepância! O homem que outrora era acorrentado, angustiado, escravizado, imobilizado, agora andava nus pelos sepulcros, andava ao relento, agora estava sentado, vestido. Vamos lá, ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Esta é a condição de quem se encontra com Jesus. Quem se encontra com Jesus aprende a sentar-se para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra dele. Quem se encontra com Jesus anda vestido com novas vestes, as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E quem se encontra com Jesus anda com um juízo diferente. Antes o teu juízo era voltado para os prazeres efêmeros do dia a dia, para os prazeres da riqueza, do dinheiro, do ter por ter. Muitos andam ainda escravizados por tantos demônios e psiquismos, mas quando se encontra com Jesus, você passa a aprender a sentar para ouvir Jesus. Passa a vestir uma nova vestidura na sua vida, passa a andar vestido de um modo diferente e passa a pensar de um modo diferente. Quem se encontra com Jesus aprende a sentar para ouvir, aprende a vestir-se de uma nova veste e aprende a pensar de modo diferente. A cabeça daquele homem era de um escravo, agora era a cabeça de um homem livre. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Aquele homem que era pior do que um animal, agora passou a ser racional, passou a estar em perfeito juízo. E porque estava em perfeito juízo, e porque agora estava sentado, vestido, ele agora queria começar a ter uma nova vida. E ele olhava para Jesus e dizia: eu não posso largar este homem que fez com que a minha mente se tornasse livre da culpa e do pecado. Eu agora tenho que andar com este homem, porque eu que andava nu, agora estou vestido. Antes eu andava sob o juízo de todos que me achavam e me julgavam insano ou louco, agora eu estou em perfeito juízo. Eu quero seguir este homem chamado Jesus, porque agora minha mente está nele, meu coração está nele, minha alma está nele, minha vida está nele. Ele me libertou das trevas, da escravidão, da angústia, da alienação psíquica. Ele me libertou, agora eu vou segui-lo. E aí ele diz: Senhor, deixa eu estar contigo. Aí Jesus diz: não, eu não quero que você me siga. Vai para casa e diga aos teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como Deus teve misericórdia de ti. Vai para casa e diz aos teus. Eu não pedi para você vir para a igreja hoje de manhã, foi o Espírito Santo que trouxe você aqui. Eu sei que muitos de vocês talvez vão estar com suas famílias nesses dias e já estão pensando em escrever ou dizer ou falar algumas coisas para os seus familiares. E eu não quero que você volte para a sua casa nesta semana, neste Natal, para contar o que você viu na igreja, para contar o que você viu na sua empresa, para contar o que você viu nos seus amigos, para contar o que você ouviu falar de tantas histórias mirabolantes, algumas verdadeiras, outras mentirosas. Basta olhar o seu Zap e você encontra ali tantas histórias que você não tem coragem de dizer que tudo aquilo é verdade. Você escuta tantas histórias e talvez na sua casa, na ceia de Natal, você se lembre da história de alguém, da conversa de alguém, do testemunho de alguém, mas vai para casa e diz aos teus o que Deus fez contigo. Ao invés de dizer o que Deus fez com os outros,
ao invés de dizer o que aconteceu com os outros, porque às vezes ocupamos o dia inteiro falando tudo o que acontece com os outros, o que acontece com os que estão na rua, o que acontece com os que estão nos poderes, o que acontece com os que estão nos governos, o que acontece com os que estão nas empresas e um montão de coisas. Tu sabes contar direitinho a vida alheia, mas não tens coragem de contar aos teus o que Deus fez contigo. É muito mais fácil contar o que os outros disseram a ti do que tu contares o que Deus fez contigo. Queres pensar num lindo discurso para o Natal da tua casa neste próximo sábado? Então deixa eu te dar uma sugestão de um tema para tu falares na tua casa. Fala aos teus o que Deus fez. Fala aos teus o que Deus fez contigo. Fala aos teus o que Deus fez contigo. Mude a frase. Falarei aos meus o que Deus fez comigo. Vamos lá? Falarei aos meus o que Deus fez. Outra vez mais forte. Falarei aos meus o que Deus fez comigo. Porque não há história mais bela de ser ouvida do que a história que você conta a seu próprio respeito. Porque quando você conta a história a respeito dos outros, é aquele ditado que todo mundo conhece: quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta uma história sempre enfeita, sempre arranja um jeito de dar um contorno melhor. Mas se você quer realmente contar uma história que cative a atenção das pessoas, que cative realmente a atenção dos seus, conta a tua própria história, porque ela tu saberás o quanto é verdade. Conta a tua história do que Deus fez por ti, porque aquele homem queria seguir a Jesus para aprender mais de Jesus. Agora ele recebe de Jesus uma missão: vai para a tua casa. Tu queres me seguir? Vai para casa. Tem gente que está disposta a seguir a Jesus nas igrejas, nos templos, nas religiões, nas filosofias, nas ideologias. E se você quer realmente saber como seguir a Jesus, volte para casa. É muito fácil seguir a Jesus na religião, porque basta você frequentar a igreja e dizer: estou cumprindo as obrigações da igreja. Graças te dou, Senhor, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou esmolas aos pobres, eu vou à igreja toda semana, eu vejo o bispo toda semana, eu falo com os pastores. Graças te dou porque eu cumpro a religião direitinho. Mas é intrigado em casa, não fala com mãe, não fala com pai, não fala com filho, não fala com filha. Quer aprender a seguir Jesus, filho? Muitos seguem Jesus nas igrejas, nos templos, nas reuniões, nas aglomerações, nas multidões, nos shows evangélicos. Muitos seguem a Jesus, seguindo shows maravilhosos. Quer seguir a Jesus? Volte para sua casa e fale para Deus, fale para eles o que Deus fez contigo. Queres pregar para outras pessoas aceitarem Jesus? Começa voltando para casa. Aquele homem queria seguir Jesus e Jesus disse: volte para casa. Conte aos teus o que Deus fez contigo e como Ele teve misericórdia de ti. Você não precisou ser um endemoniado de Gadara. Você não precisou andar despido nas ruas. Você não precisou ser acorrentado para que alguém contivesse o seu ímpeto e a sua força demoníaca. Você não precisou andar pelas ruas, pelos campos, assombrando as pessoas. Você não precisou fazer nada disso, mas eu sei de uma coisa: você andou em lugares que você hoje não gostaria de estar mais. Você viveu situações em que hoje você diz: eu não queria estar de volta naquelas situações. Não precisa você ter uma história mirabolante para contar a respeito de Jesus, mas você precisa ter uma história sincera a respeito do que você experimentou com Jesus Cristo de Nazaré. É muito bonito falar do quanto Jesus nasceu em Belém e neste Natal, mas será mais belo ainda você voltar para casa e dizer aos seus o que Deus fez na sua vida neste ano. Talvez vocês reclamem de um ano difícil, de um ano de crise, de tempestades, de dificuldades, mas quero lhe dizer uma coisa: grandes coisas fez o Senhor por nós. Aprenda a dizer o que Deus fez por você. Enquanto você gasta tanto tempo dizendo o que Deus fez ou o que os outros fizeram, para um pouquinho esses dias.
Volta para a tua casa neste Natal, ou recebe aqueles da tua família que tu chamaste, que tu convidaste para estar no próximo sábado contigo. E quando eles estiverem reunidos, na hora de tu trocar presentes ou dizer palavras bonitas, tu diz para eles, bem na intimidade da tua casa: eu quero te contar uma história. Não é a história do Natal de Jesus, não é a história da política, não é a história da administração da empresa. Eu quero te contar uma história, a história de que eu era cego e agora vejo, de que eu andava nu e agora ando vestido. Andava nu na imoralidade, numa vida desregrada, numa vida improdutiva, andava desnudo, não de roupa, não de vestes, mas andava nu, sim, andava nu em comportamentos e atitudes que o Senhor não se agradava de ti. Conta a mais bela história de Natal. Não é a história de que onde Jesus nasceu, porque todos já a conhecem, mas conta neste Natal a mais fascinante de todas as histórias, a história de que tu eras de um jeito e hoje estás de outro. Tu que andavas paralítico, andava paralítico, porque andava humanamente falando, mas paralítico por causa da escravidão do pecado. Anda e diz que tu agora és livre. Anda, diz na tua casa que antes tu guardava as mágoas das pessoas, guardava as revoltas e as desilusões, e que hoje tu és capaz de perdoar, porque Ele te perdoou primeiro. Vai para a tua casa, conta o que Deus fez contigo, conta o que Deus fez contigo, que antes tu guardavas rancor das pessoas, e hoje pode orar por elas, que antes tu olhavas para os que eram intrigados teus, afastados teus, e podes dizer, me perdoa pelo que eu fiz contra ti, ou pelo que tu pensaste a meu respeito. Vai para casa e conta aos teus. A mais bela noite de Natal deste ano será quando tu te comprometeres contigo mesmo, de voltar para casa e ter somente uma história para contar, a história do que Deus fez na tua vida. E sabe, antes de contar a história aos teus parentes, aos teus amigos, aos teus conhecidos, antes de contar a eles esta história, conta para Deus a tua própria história. Os céus anelam, ficam sonhando de olhar para você e dizer, aquele ali era cego, agora vê. Aquele ali era possesso por demônios, agora está livre. Aquele ali andava em trevas, agora está em luz. A Bíblia Sagrada diz que há alegria diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende, mais do que por 99 justos. Imagina, a cada dia, a cada instante, os anjos de Deus olham lá dos céus, para mim, para você, para você, para você, e diz assim, bendito seja o nome do Senhor, porque antes ele andava nu, agora está vestido. Antes andava sem juízo nenhum, agora tem juízo. Antes não sabia o que fazer, agora sabe escolher ouvir e aprender do Senhor Jesus. Os anjos anelam ouvir a tua história, porque assim como a mais bela história para nós é a história de Jesus, a mais bela história para todos os anjos de Deus é a história da redenção humana, da graça de Deus que alcançou a mim e a você. Bendito seja o nome do Senhor. Volta para a tua casa e conta o que Deus fez contigo. Agora, sabe o que eu quero te dar uma sugestão? Não conta enfeitando. Não volta para casa para discutires teologia com os teus familiares. Não mostra para casa que tu sabes de Bíblia, que tu entendes do Evangelho, que tu entendes de cristianismo. Não precisa nada disso. Volta para casa e ser sincero com o teu próprio coração. Conta a tua própria história. E não precisa de que ninguém te autorize isso, porque o Espírito Santo de Deus está na tua mente, no teu coração. Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus disse, vai para casa, diz aos teus o quanto Deus fez por ti, e o quanto tu foste alvo da misericórdia do Senhor. Vai para a tua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como Ele teve misericórdia de ti. Tu vieste à casa de Deus hoje para aprender do Senhor, e Ele está te dizendo agora, que bom, filho, que tu vieste aqui, porque sabe o que eu fiz por ti? Eu deixei o trono de glória e me tornei humano igual a você.
Eu deixei de estar assentado no trono do Pai e me fiz gente como você. Eu me fiz igual a você. Eu passei por todas as coisas que você passou. Eu passei por todos os sofrimentos que você também passou. Olha para Jesus, porque Ele contou a história dele em atitudes, dizendo: eu recebi bofetadas na cara no teu lugar. Eu recebi chicotadas nas minhas costas no teu lugar. Eu recebi murros e empurrões no teu lugar. Eu fui pregado na cruz do Calvário no teu lugar. Eu fui morto no teu lugar. Eu fui sepultado no teu lugar. Mas eu rompi os grilhões da sepultura ao terceiro dia. E eu estou vivo para te dizer que tu vais viver comigo também. Volta para casa. Conta a mais bela história do Natal de Jesus. A história que mudou a tua vida, que mudou teu coração, que mudou o teu pensamento. Aquele moço agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo. A sua história agora é estar sentado aos pés do Senhor, é estar vestido com a nova vestidura e é estar em perfeito juízo, apto para julgar suas atitudes e não deixar que os outros julguem você, apto para tomar decisões na sua vida e não deixar que os outros decidam no seu lugar, pronto para dizer aos outros e aos seus familiares que o perdão de Deus é possível quando nós recebemos e damos. Você tem uma grande lição de vida para transmitir aos seus. Que este Natal, nesta semana, você possa dar aos seus a mais bela lição de Natal. A lição do perdão, do acolhimento, do abraço, da desculpa, de dizer: pai, estou aqui. Imagina aquele homem quando voltou para casa. Aquele ex-endemoniado, quando ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, que bateu na porta. Talvez a mãe tenha corrido lá para dentro para fechar as coisas. Talvez o pai tenha ficado apavorado. Talvez os irmãos tenham corrido para se esconder porque ele não podia entrar em casa. Ele abriu a porta e disse: mãe, eu estou aqui. Aquele filho que era tido por louco voltou para casa. E se fosse no meu tempo eu dizia: benção mãe, como vai a senhora? Aquele louco, que antes louco, bateu na porta de casa e foi abraçar seu pai, foi abraçar sua mãe, foi abraçar seus irmãos. E eu fico imaginando, todos com os olhos arregalados, esperando uma crise daquelas, esperando um rebuliço daqueles, e entra uma pessoa agora vestido, porque todos o conheciam como andando nu, vestido, em perfeito juízo, e dizer: um homem chamado Jesus me fez ser uma nova pessoa. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele fez você ser uma nova pessoa. Então você tem uma nova história para contar. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Tércio. Curva a sua cabeça. A sua história é sua e só você pode contar. Não há nada mais forte do que um testemunho. Em Atos 1:8, o Senhor Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas do que Ele fez e do que Ele faz. A grande tentativa do inimigo na Bíblia inteira e até hoje é levar a pessoa a transferir culpa. Culpar marido, culpar esposa, culpar pai, culpar mãe, culpar sogro, culpar sogra, culpar pastor, culpar sempre os outros. É hora de nós nos assumirmos, porque quando isso acontecer, nós vamos ter uma história para contar. Vai para a tua casa e conta o que Deus fez por ti. Quando o Senhor encontrou um cego de nascença
Os religiosos vieram com a mesma pergunta que dura 20 séculos: quem pecou, ele ou os pais? Jesus nunca teve essa obsessão. Ao contrário, investiu tempo curando, libertando e sarando. Eu queria que a gente cantasse o hino que foi cantado no início, Davi. Amor que por amor desceste. Eu conheci uma missionária que, se tivesse que chamar alguém de santa, seria ela, Dona Rosalie Appleby. Uma mulher que só a presença, sem abrir a boca, isso é história concreta, mudava ambientes. E ela dizia desse hino: essa é a minha história. Depois de uns anos eu pensava: meu Deus, se ela diz que esse hino é a sua história, o que será da minha? Mas quem conhece o Senhor sabe que esse louvor é a nossa história. Nós vamos orar, e eu queria fazer um convite, desafio. Quem nesse Natal quer fazer o que Jesus disse? Vai para a tua casa, isso é para a tua família. Quando a Bíblia usa o termo casa, não é referente à construção, é a família. Casa de Davi, por exemplo, casa de Judá. Quantos têm no coração esse desejo de nesse Natal dizer: eu vou, Senhor, e não vou para provar isso, provar aquilo, defender uma tese, eu vou para dizer apenas o que tu fizestes por mim. Volô diz: no Natal a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que ele nasce na gente também. O maior sermão que alguém pode pregar é ir para casa. Interessante como Jesus só acerta no nervo. Podia ter mandado para a praça. Na praça pouco me conhecem. Podia ter mandado para a sinagoga. Na sinagoga nem todos me conhecem. Mas ele me manda para casa, onde todo mundo me conhece e onde as máscaras caem. É aí que você vai dizer o que o Senhor fez por você. Os que quiserem assim vão ficar em pé. Não é um gesto, mas é um sinal diante de Deus: eu quero. E nós vamos cantar esse louvor outra vez, porque não há mensagem mais poderosa, porque quem mandou sabe. Vai para a tua casa, não é para a casa dos outros, é para a tua casa, onde ninguém crê mais em ti, onde todos os erros tu cometeste. Vai lá e conta o que Deus fez por ti. Ponto. Vamos cantar. Que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar, e meu amor seguias, amor que sem amor tu vias, a quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz, amor que tudo me perdoas, amor que exaltas e abençoas, um réu a quem
amor sente, amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. aceita agora, ó Salvador, O meu humilde amor. Pai, que esta tenha sido a oração da nossa vida nessa manhã. Se assim foi, nós dizemos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Eu nunca faço o que eu vou fazer, mas